Pelo que nós sabemos até agora, parece, tudo indica, que a localização do líder muçulmano, me desculpe, do líder do Irã, foi dada por Elon Musk. Senhores, através do sistema Starlink, ele conseguiu muito mais rapidamente do que os sistemas de satélites convencionais, que o satélite tem que estar numa posição correta para ter a visualização daquele ponto. Já a Starlink não, ela tem a visualização e o monitoramento o tempo todo. E talvez por isso, né, Elon Musk detinha a localização precisa do Ayatollah e forneceu esse dado de inteligência às forças de coalizão, ao qual levou a cabo, né, o líder. Muito interessante, e o que eu vejo nitidamente nesse corredor da morte nada mais pode ser traduzido numa palavra: payload. É simplesmente o quanto de carga pode carregar, carga no caso de destrutiva e explosiva, pode carregar cada meio. O primeiro ataque são com drones, muito mais baratos, e eles não levam munições, eles são as munições. É chamado de Loitering Ammunition, ou drone kamikaze, né, que nada mais do que o seu impacto no alvo vai ocasionar a explosão, porque a maior parte do seu corpo é preenchida com explosivos, de custo barato. Então, a primeira onda, como o Eric falou, se o Irã não comesse essa isca, não fosse fisgado por essa isca, né, ele também ganharia esse tipo de impacto com o drone, que o drone é a própria munição, muito mais barato, que carrega uma carga muito menor. Quando você vai avançando, né, nesse corredor da morte, até o último item, que é o F-15 Strike Eagle, que é uma aeronave simplesmente incrível, né, que carrega o maior payload, que carrega a maior carga, que são as GBU-57, que é a bomba perfuradora de bunker. Para levar bombas como essa, é necessário uma aeronave com bastante empuxo, com bastante força para carregar essas bombas até o alvo. Então foi fracionado os ataques de acordo com o custo, de acordo com a carga de explosivo levada, para que se chegasse até o final, que é a bomba GBU-57, que é a bomba destruidora de bunkers. Ela perfura o solo e só explode lá embaixo. Então tudo foi muito bem planejado, e à medida que as forças de defesa iam combatendo, né, essa onda de ataques, no final tinha o F-15. Por falar em F-15, 3 F-15 foram derrubados. Exatamente. Foram atingidos no Kuwait. E os pilotos ejetaram das aeronaves e estão vivos e foram resgatados pela população local. Nada foi além do que fogo amigo, a força do Kuwait, que atacou esses F-15 pensando que era algum ataque iraniano. Isso está nas mídias, né? Tudo fica naquele banho-maria de não estar muito comprovado, mas até onde eu vi, grandes jornais, grandes portais já estão repercutindo sobre essas 3 aeronaves, essas 3 quedas de um F-15. Bem, quando se trata de sistemas, existe uma coisa chamada IFF, Identified Fighting Foe. Nada mais é do que a identificação de amigo e inimigo, uma guerra de códigos eletromagnética onde os equipamentos reconhecem aeronaves, navios, etc., até mesmo drones. No caso de sistemas, eu acho que é um pouco não plausível. O mais plausível seriam sistemas main-pad. São mísseis que ficam nas costas do soldado e o soldado visualmente enxerga a aeronave e tenta abatê-la. É o mais provável de ter acontecido. O soldado estava em campo de batalha, foi alertado que estava sendo atacado por mísseis ou drones iranianos e até mesmo aeronaves, porque o Irã possui uma frota bastante grande de Phantom F-4 e alguns MiGs. O cara que está lá como soldado não foi treinado para identificar a aeronave, não recebeu ordens para tal, para não atirar, e aí atirou nessas 3. Isso quem está falando Júlio Roque 541 como uma opinião, uma possível e plausível, né, ação de um soldado com mísseis main-pad que não recebeu informações fidedignas, né, o que acontece muito num ataque,
e derrubou essas 3 aeronaves. O interessante é que foram 3, então mainpads são muito... creio que se foi fornecido pelo Ocidente, esse mainpad é o Stinger, né, que o Carcará até citou em outras ocasiões, foi muito difundido nos murradins, né, nos afegãos, na guerra contra Afeganistão e Rússia, para derrubar os helicópteros russos. Tem uma grande eficiência esse míssil, já sofreu várias atualizações e ele tem uma eficiência muito grande para derrubar aeronaves, principalmente na hora do ataque a solo, né? Quando ele vai fazer o mergulho para lançar uma bomba, no caso uma GBU-57, ele fica exposto nesse mergulho quando atinge, né, o campo visual do soldado que carrega essa arma. Mas o que eu queria falar mesmo era não só dessa tecnologia envolvida com armas, e sim um novo campo que está sendo muito explorado e que está decidindo as guerras. Pelo que nós sabemos até agora, parece, tudo indica, que a localização do líder muçulmano, do líder do Irã, foi dada por Elon Musk. Senhores, através do sistema Starlink, ele conseguiu muito mais rapidamente do que os sistemas de satélites convencionais, que o satélite tem que estar numa posição correta para ter a visualização daquele ponto. Já a Starlink não, ela tem a visualização e o monitoramento o tempo todo. E talvez por isso, né, Elon Musk detinha a localização precisa do Ayatollah e forneceu esse dado de inteligência às forças de coalizão, ao qual levou a cabo, né, o líder. E mais ainda para seguir, a China publicou uma foto. Isso é muito interessante de dizer porque China é completamente conectado ao Irã, né? É um país da mesma coalizão militar, vamos dizer assim. E a China anda fornecendo imagens incríveis através da Mizar Vision, uma empresa chinesa que anda publicando fotos, publicou uma foto, né, da base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, onde essa foto tem resolução submétrica, exatamente. Então imagina que satélites chineses podem fornecer imagens em tempo real submétrica. Nós estamos falando de centímetros, senhores, precisão de centímetros, onde ela consegue identificar através de IA várias aeronaves nessa foto. Então, Mizar Vision, se vocês quiserem pesquisar sobre as fotos que a China anda postando na internet sobre várias bases aéreas e vários meios militares da coalizão ocidental para ajudar o Irã a bombardear os locais. Então, agora a gente entende um novo segmento. Esse segmento é constituído como a palavra de astropolítica. Estudem sobre isso. É o momento onde a gente deixa terra, ar e mar e parte para o espaço, né? O espaço é o divisor de águas no mundo da inteligência e no mundo da inteligência no campo real, Eric.